Pessoal, aqui é o professor Williams e hoje retornaremos nas nossas aulas de planejamento, programação e controle da produção. No primeiro momento, faremos uma revisão sobre as bases abordadas antes do recesso. As bases que estávamos trabalhando são a base 1, a base 2 e a base 3, tá ok? Pensando aí na definição do planejamento, programação e controle da produção, a administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Isso porque tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia chegam a nós graças aos sistemas produtivos das organizações. E dentre as principais decisões de um sistema de PPCP estão a decisão de o que comprar ou produzir, quanto comprar ou produzir, quando comprar ou produzir e com que comprar ou produzir. Basicamente, aqui nesse momento do o que é o momento de realizar a previsão de demanda ou a captação do pedido dos clientes. O quanto, baseando-se nessa informação da demanda inicial, a empresa tem que verificar o seu estoque de produtos acabados, de materiais em processos, insumos, para determinar a quantidade real a ser comprada ou produzida. O quando busca o momento adequado, o sequenciamento dessa produção, saber que item vai ser produzido primeiro, qual operação deve ocorrer primeiro. E o com que está relacionado aos recursos tecnológicos, máquinas e mão de obra necessários para o sistema produtivo realizar toda essa operação. Certo? Isso nós veremos aí ao longo das aulas. Só que aí, antes de pensar já nessas decisões, temos que entender um pouquinho da evolução histórica da administração da produção. Basicamente, nós tivemos aí 4 grandes momentos de revolução e evolução tecnológica. Isso contextualizando como primeira revolução indústria 1.0, segunda revolução industrial, também chamada de indústria 2.0, terceira revolução industrial, também chamada de indústria 3.0 e quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Conforme os sistemas produtivos foram mudando com essas revoluções, a capacidade produtiva das empresas aumentou, né? Ocorreram mudanças nos processos, nas fontes de energias, e a capacidade produtiva das empresas aumentou, gerando a necessidade de criar novos modelos, novos sistemas de TI, treinamentos para as pessoas envolvidas. Na primeira revolução, uma das características principais é o uso do carvão como fonte de energia. Na segunda revolução, o uso da eletricidade e do petróleo como fonte de energia. A terceira revolução é a inclusão de eletrônica e informática dentro dos processos produtivos. E na quarta revolução, que é o momento atual, é os sistemas cyberfísicos, ou seja, máquinas e informação trabalhando simultaneamente, equipamentos interligados por meio da troca de informações em tempo real e essa conectividade sem fio, né? Por meio de internet, por meio de Wi-Fi, wireless, diversos modelos de wireless, né? Isso numa velocidade muito rápida, em real time, né? O tempo real, certo? Só que aí bem antes disso, quando o homem das cavernas produzia ali os seus utensílios para o dia a dia, ele já estava executando uma atividade de produção desorganizada para próprio consumo, mas já era uma atividade produtiva. Ele produzia os utensílios necessários para a sua sobrevivência. Só que aí, ao longo dos anos, perceberam-se que muitos desses homens, né, com a evolução da humanidade, tinham habilidades para fazer determinados tipos de bens. E aí eles começaram a fazer isso
por encomenda, né? Conforme solicitação, com especificações apresentadas por terceiros. Surgiu aí então a era chamada de Era do Artesanato, com os primeiros artesãos, considerados a primeira forma de produção organizada. Ou seja, o artesão parou de fazer utensílios, bens para o seu próprio uso e começou a fabricar isso para terceiros, sob encomenda. Primeira forma de produção organizada. Ao longo da evolução da humanidade, chegaram muitos engenheiros, pensadores, pesquisadores que contribuíram para essas grandes revoluções industriais. Eu vou citar aqui alguns deles, mas se você procurar na literatura, tem muito mais gente. Mas eu gosto sempre de citar James Watt, que foi responsável pela criação da máquina a vapor, que tirou os artesãos da produção nas suas residências e agrupou esses artesãos nas primeiras fábricas, né? Principalmente indústrias de tecelagem, máquinas de tecelagem movidas a vapor. E esse mesmo conceito da máquina a vapor também depois proporcionou a criação das locomotivas, né? Melhorando aí o sistema de transporte. Isto fez aumentar muito a capacidade produtiva das empresas. Depois eu gosto de falar de Hélio Whitney, que criou a padronização de componentes, ou seja, essas mesmas máquinas criadas por meio da tecnologia do motor a vapor começaram a ser produzidas em diferentes pontos do mundo, só que com especificações diferentes, né? Tamanhos diferentes, peças diferentes. Hélio Whitney padronizou os componentes, principalmente parafusos, porcas e na Grande Guerra os mosquetões utilizados. Então isso melhorou também e aumentou bastante a capacidade produtiva das empresas, o que gerou a necessidade de melhorar as fórmulas de calcular essas informações. E aí entra Charles Babbage, que criou o que é conhecido como a primeira calculadora mecânica. Alguns consideram até o primeiro computador, certo? Isso também fez aumentar demais a capacidade produtiva das empresas. E aí, já em meados dos anos 1900, entra em destaque Frederick Winslow Taylor. Taylor, ele foi um administrador que implantou 3 grandes métodos nos sistemas produtivos das empresas em que atuou. Esses métodos são o estudo de tempos e métodos, ou seja, verificar o tempo demorado para a execução das atividades, a divisão de tarefas, ou seja, cada tarefa seria feita especificamente por um centro produtivo, por um colaborador, o que padronizou o processo, e o primeiro cálculo de produtividade, né? É um cálculo simples que veremos aí futuramente. Henry Ford pegou esses 3 conceitos pensados por Taylor e aplicou dentro do seu sistema produtivo de automóveis, adicionando o equipamento de movimentação contínuo, a esteira de transporte, no qual o carro se deslocava dentro do sistema produtivo e saía finalizado, né? Então ele criou a linha de montagem seriada, o que possibilitou a produção em massa de veículos, reduzindo bastante o custo de produção desses veículos e fazendo com que a Ford na época fosse uma das maiores montadoras do mundo. Isso também foi uma grande mudança no sistema produtivo mundial, visto que várias empresas adotaram esse modelo de linha de produção, de linha de montagem seriada implantado por Ford. Isso vigora até hoje em muitas empresas, inclusive na indústria automotiva. Da mesma forma que o processo produtivo aumentou a sua capacidade, o que foi um grande benefício para a população, problemas começaram a surgir. Dentre eles, problemas de saúde nos colaboradores, isso por causa dos movimentos repetitivos, da repetição do trabalho exaustivo, afastamentos, acidentes de trabalho, suicídios, né? E isto também trouxe uma grande mudança no sistema produtivo, pois foi criado o movimento das relações humanas por psicólogos e pensadores que queriam melhores condições de trabalho. Dentre esses psicólogos e pensadores,
nós temos George Elton Mayo, Abraham Maslow, Roethlisberger Dixon, Chester Bernard e outros, cada um com uma filosofia, mas sempre pensando no melhor para o colaborador, não pensar só em produtividade, pensar também em qualidade de vida, né? Então, basicamente, foi criada a pirâmide das necessidades das relações humanas. Roethlisberger e Dixon queriam quebrar a visão de chefe, de capataz, para uma visão de líder que cativa a equipe, que cria seguidores. Chester Bernard prezava muito pela qualidade de vida, isso com benefícios para os colaboradores, certo? Voltando ainda ao sistema produtivo com uma capacidade maior, Ford implantou esse modelo nas suas fábricas, porém ele conseguiu isso também otimizando recursos, fazendo um modelo de carro bem enxuto, da mesma cor, com a mesma configuração. Isso, ao longo dos anos, após mais de 20 anos de liderança nas vendas, trouxe para ele o problema, o declínio. Isso devido à diversificação dos produtos. A General Motors e a Chrysler, que eram as principais concorrentes da Ford no período, criaram diversas divisões para produzirem automóveis com configurações diferenciadas, né? A partir do momento que toda a população tinha o carro, o modelo T de Ford, na cor preta, com a mesma configuração, o que diferenciaria as pessoas eram modelos de carros diferenciados. Esse foi o grande trunfo dessas concorrentes de Henry Ford no período, né, que fez a empresa dele entrar em declínio. Passado esse período, né, do boom da indústria americana no segmento automotivo, o sistema produtivo mudando bastante com o processo da produção em massa da linha de montagem, o Japão começa a ofertar produtos com muita qualidade e baixo custo, mesmo tendo passado por uma guerra, por estar com o país devastado. E isso despertou a curiosidade dos pensadores e pesquisadores de diversos pontos do mundo, que migraram para o Japão para entender essas técnicas aí, qual o modelo produtivo que eles estavam adotando. O que ocorreu foi o seguinte: eles identificaram que os japoneses basicamente estavam utilizando um sistema que eles chamavam de just in time, ou no tempo justo, no tempo certo. Os materiais necessários para o sistema produtivo chegavam exatamente na hora de serem utilizados, gerando menos movimentações, menos materiais em processo e menos estoque. Estoque é dinheiro parado, né? Então eu tenho que ter um bom gerenciamento do meu estoque. Para conseguir isso, eles utilizaram o método chamado de Kanban, que é o cartão de identificação. Por meio desse tipo de identificação, sabia-se o ritmo no processo produtivo, entre as etapas, entre os processos. O 5S para organizar o ambiente de trabalho e ter à disposição as ferramentas necessárias. E o pensamento do Kaizen, de melhoria contínua, de sempre motivar os funcionários, de sempre treinar os seus funcionários, alcançando esse modelo produtivo enxuto, com um menor desperdício e a maior qualidade no produto acabado. Tá ok? Este era o modelo japonês que revolucionou também o modelo produtivo do mundo e várias empresas atuam hoje em dia com essa tecnologia. Tá ok? Aí, seguindo nas nossas bases, nós falamos dos objetivos do sistema de PPCP no nível operacional, que são 5. Produzir com mais qualidade, produzir com mais rapidez, ter confiabilidade no meu sistema produtivo, saber que eu vou receber o pedido no dia X e consigo entregar no dia previsto. Ter flexibilidade no meu sistema produtivo, isso tanto em relação a produtos diversificados como a um aumento de demanda. Tudo isto com o menor custo possível. Então esses são os 5 objetivos aí do sistema de PPCP. Sobre essas áreas de decisões, elas são afetadas pelos objetivos, então tem que ter um bom gerenciamento de ambos. E aí definimos também o que é um sistema produtivo. Entrando já realmente no PPCP,
O que é o sistema produtivo? Existem várias definições da literatura, mas a mais simples e usual é de que é um sistema produtivo, ele é definido como um elemento capaz de transformar recursos de entrada em produtos ou serviços, ou seja, em saídas. Então, eu tenho as minhas entradas, que passam pelo macro processo de conversão ou transformação, e são geradas as saídas. Como entradas, eu posso ter matérias-primas, mão de obra, máquinas, instalações, energia, informação e tecnologia. Tudo isso passa pelo macro processo e vira saída. E pode ser produtos acabados, serviços, além dos resíduos e lixo gerados nesse sistema produtivo. Tá ok? Então, para ficar um pouco mais claro, ó, pensando no sistema produtivo de automóveis, eu tenho as diversas entradas, né? Tenho as chapas de aço para fazer a lataria, borracha para fazer acessórios como os pneus e alguns outros acessórios, o plástico para fazer componentes, o vidro, que está aqui no nosso automóvel, as máquinas, prensas e entre outras máquinas que são utilizadas para processar essas matérias-primas, e a mão de obra, que manipula tudo isso dentro do macro processo de conversão ou transformação, e como saída eu tenho o produto acabado, que é o automóvel. E por que fala-se em entradas, macroprocesso e saída? Fala-se em macroprocesso porque o produto acabado, que é o carro, passa por vários processos menores. Um carro acabado é a união de vários processos. Processo de corte de partes, montagem de chassi, encaixe de carroceria. Então aqui eu tenho um macroprocesso que é subdividido em diversos outros processos. E até esses processos podem ser desmembrados em atividades, e as atividades podem ser desmembradas em tarefas. Tá ok? Depois fizemos a classificação dos sistemas produtivos segundo a sua atividade econômica. Então, o sistema pode ser um sistema de atividade econômica primária, basicamente da agropecuária e extrativismo, que retiram a matéria-prima da natureza. Pode ser de atividade econômica secundária, que é a indústria de transformação que utiliza essas matérias-primas para a produção de produtos acabados, e a atividade econômica terciária, que são os prestadores de serviços. Por exemplo, um operador logístico que faz o processo de armazenagem e distribuição dos automóveis de determinada indústria. Os sistemas produtivos podem ser classificados também de acordo com o seu modelo de manufatura. A manufatura da produção pode ser intermitente, que cessa em determinados momentos, ou contínuo. O modelo intermitente ele se subdivide em individual, por lotes e em massa. Então, para ficar mais claro, o sistema de produção intermitente individual são produtos totalmente customizados. Se eu pensar num vestido de noiva, num sapato de noiva, é um produto que vai ser feito individualmente, com as medidas específicas daquela pessoa, com as cores desejadas, com os acessórios desejados. Ou um modelo de um alfaiate, né, que é sob encomenda. Móveis planejados também. Quando eu penso em produção intermitente em lotes, eu posso citar como exemplo automóveis, por exemplo, os automóveis populares, que são feitos em lotes, por ano modelo, ano fabricação, e até roupas comuns, né, que são feitas em lotes para a estação de verão ou de inverno. Sistema produtivo intermitente em massa, pensamos nos alimentos, e de produção contínua, combustíveis, e os segmentos, as indústrias de cimento também se caracterizam por esse modelo de produção contínua. Tá bom? E também podem ser classificados os sistemas produtivos conforme o tipo de programação. Temos a programação de produção puxada
e a programação de produção empurrada. Programação puxada, basicamente, é aquele modelo de produção que só acontece quando realmente existe o pedido do cliente. O pedido do cliente é o start da produção, não se fabrica para estoque. Já a produção empurrada, ela ocorre mesmo sem pedido. É uma produção feita para estoque, sabendo-se que posteriormente o mercado vai consumir esse produto. A maioria das empresas trabalha com esses dois modelos. Alguns produtos são customizados, só são feitos por meio do pedido do cliente, e outros são empurrados, feitos mesmo sem a existência do pedido. Basicamente, essa foi a primeira base tecnológica, bem resumido, só para revisarmos isso. As nossas dúvidas eu peço que coloquem nos comentários do nosso fórum. Agradeço a atenção de todos